Todo veículo precisa de cuidados como manutenção, limpeza e por aí vai. Mas estar de olho nos pneus, que é algo essencial, muitas vezes passa despercebido. Esses vídeos da internet é a prova do estrago que isso pode fazer. O programa transportador foi atrás da resposta do porquê essas coisas acontecem. A principal causa que provoca o estouro de pneus é a formação de bolhas, algo que pode ser notado por pontos de estufamento na superfície da borracha que o compõe. Isso acontece devido a um rompimento da estrutura interna metálica do produto. É a vazão abrupta de ar do pneu. Isso vai acontecer porque muitas vezes o operador, na hora de fazer ali a montagem desses pneus, os pneus eles ainda estão quentes, então acabou de rodar. Se vai fazer ali a remoção do núcleo da válvula, às vezes para fazer uma substituição, uma troca de roda, o pneu, ele com esse ar quente ainda lá dentro, ele acaba tendo essa vazão rápida. A outra forma disso acontecer é o quê? Ele desmontou os pneus, né? Montou em uma outra roda ou vai fazer a substituição, ele vai fazer vai inserir o ar dentro do pneu. Se porventura o ar estiver quente ou for, né, introduzido ali de maneira rápida, como ali dentro gera uma pressão muito grande, acaba que ficando um ar de certa forma pressurizado. Então é aí que ocorre a vazão, a explosão que a gente fala, né, o estouro desse pneu. Rodas amassadas, pneu já previamente danificado, são diversas situações que acabam acarretando um problema estrutural. E como a gente sempre fala, o pneu ele é uma espécie de bomba de efeito retardado. Às vezes ele acontece um problema hoje, como por exemplo, uma borda de um buraco, uma cabeceira de ponte, algum desaforo, vamos assim dizer, que ele levou para casa, que ele vai entregar os pontos às vezes daqui a um mês, 10 dias, enfim, acaba acontecendo que esse pneu estoura. E muitas das vezes exatamente na hora da manutenção, a hora que o profissional da borracharia vai remover o pneu, ou mesmo o mecânico fazer uma faixa de freio ou coisa da natureza, é a hora que esse pneu resolve ter uma mudança de temperatura. São várias situações, e quando você menos espera... Por isso, todo cuidado é pouco. Há 10 anos, o Sr. Edneu foi vítima de um acidente como esse. Ele conta os prejuízos que teve com o estouro de um pneu de empilhadeira. Estava arrumando uma câmara de ar e a câmara de ar, quando eu arrumei a câmara de ar, coloquei dentro dele, foi montar, ele estava trincado por dentro, a roda foi soldada, a roda, os parafusos, e o parafuso de aço não aceita a solda, né? Aí ele estourou, o que ele veio acontecer é causar o prejuízo no braço, né, dele. Agora, naquele caso, você só não teve prejuízo maior porque é uma rodinha de empilhadeira, né? Qual que é a diferença dela para os demais pneus? Os pneus maiores, ele continua sendo mais perigoso, né? Porque aí ele está rodando, a gente não sabe a roda, o que ele está rodando, o que ele vem a causar o prejuízo. O prejuízo é muito grande. Hoje, se você tiver, por exemplo, a dúvida no pneu, é melhor você não montar ele, porque causa um prejuízo muito grande. Agora hoje, com aquele estouro, hoje o seu braço, o que mudou? Quais os prejuízos você teve? Mudou a força, né? Que não tem a força. Hoje tem os ferros aqui no braço, aqui, as coisas aqui. De borracheiro hoje não posso trabalhar, né? Que era a profissão que eu trabalhava antigamente. Hoje eu sou técnico de recapagem, trabalho porque não posso trabalhar de borracheiro, não tem a força. Na verdade tem o braço, mas o braço, a força é menor. Já deu para notar que quando falamos disso, estamos falando de vidas também. Olha, em vidas e em meio ambiente. Para se ter uma ideia, um pneu novo em relação a um pneu, por exemplo, reformado, existe aí 50 litros de petróleo que são economizados de um pneu para o outro. Então toda vez que você perde um pneu, você tem que repor um pneu novo. Toda vez que você repõe um pneu novo, você também está impactando na questão ambiental. Isso sem falar na questão de vida, que eu acho que vem até primeiro do que a questão ambiental, porque é o bem-estar do condutor que está lá em cima, do mecânico que vai mexer nesse caminhão, no borracheiro, enfim, em toda a cadeia produtiva desse pneu. Então, ela é de grande importância, ela é muito impactante e precisa realmente ter esse carinho, esse cuidado, porque vai melhorar com certeza para todo mundo. Para a segurança do borracheiro,
é usada essa gaiola de proteção, principalmente na hora da calibragem do pneu. Para realizar essa calibragem é necessário estar sempre protegido para a segurança do borracheiro. Hoje mudou-se algumas coisas. A maioria dos pneus vem sem câmara. Mas o que é que muda nessa situação? Bom, nessas situações hoje, principalmente vai mudar o peso, né, do caso de uma futura explosão, que antigamente os pneus diagonais, pneus com câmaras, ele vinha com, além da roda, ele tinha mais o aro de proteção, que é um aro metálico que tinha, né, tem um peso relevante, fora a câmara dentro com ar mais o pneu. Então hoje os pneus de construções radiais, num possível impacto, seria somente o peso da roda e juntamente com o pneu. Então isso também, além de melhorar o custo, diminui também os riscos acidentais causados ali por despressurização dos pneus. Mas ainda assim, com essas mudanças, é necessário tomar os devidos cuidados. Aqui é um exemplo clássico, né, da parte de manutenção do pneu. A gente vê que é um pneu, ainda tinha uma certa borracha para rodar, só que aqui provavelmente aconteceu duas coisas. Ou andou com a calibragem do pneu com a pressão baixa, né? Ou provavelmente o conjunto da suspensão do caminhão tem algum tipo de problema, a parte de amortecedor, embuchamento. Por quê? Não sei se na câmera vai dar para pegar, nessa parte do pneu acabou tendo um desgaste um pouco maior e o centro dele, ó, ficou um pouco mais elevado. Então ele acabou tendo um desgaste irregular, que a gente fala, acabou ondulando o pneu. Então isso aqui na direção para o motorista, às vezes quando ele estiver trafegando ali acima de 70, 80 km por hora, ele vai sentir a direção como se estivesse trepidando, que fala, né? Então aqui ele acabou escolhendo já por fazer a troca do pneu. Porque uma vez a borracha ela já desgastando, não tem como você consertar. Ou termina de desgastar ela, ou faz a substituição do pneu, né? Nesse caso, como é micro-ônibus, não tem a opção de, por exemplo, se tivesse uma carreta, acaba pegando o pneu e joga para rodar lá na carreta, né? Que é um eixo portador que a gente fala, né? Ele não sofre nenhum tipo de tração, ele é um pneu apenas para arraste. A calibragem dos pneus é uma das formas de aumentar a durabilidade. A falta dela pode trazer sérios prejuízos para a vida útil do pneu. Na vida útil do pneu, ela pode estar acarretando um prejuízo para você entre 25% e 40% de perda de rendimento quilométrico, isso se o pneu chegar no final, porque muitas das vezes ele morre no meio do caminho. E essa simples operação, que a gente recomenda que seja feita aí a cada 10, 15 dias, todo caminhão tem que fazer isso, independente dele estar rodando ou não, porque é da natureza do pneu perder pressão, essa simples manutenção pode diminuir um prejuízo aí de 70%, 80%, tranquilo. Porque a gente tem diversas frotas que a gente acompanha e que a gente sabe que é séria nessa questão da calibragem e que tem uma performance muito diferente de outras empresas que a gente realmente olha e vê que a questão da calibragem não é tão levada a sério. Existem outros fatores, mas o fator de maior impacto, calibragem. Aqui a gente tem outro exemplo clássico, né, de calibragem, voltado mais para a parte de manutenção de novo. O pneu ele andou com uma calibragem um pouco mais baixa, né? Então isso devido ao peso que o pneu ele tende a suportar, ele acabou não aguentando. Provavelmente aqui aconteceu o quê? Rodou com a calibragem do pneu baixa, devido ao peso que anda, né, o caminhão, o pneu veio a romper os cabos de aço aqui do flanco, né, que é a parte lateral do pneu. Então acabou tendo um peso um pouco maior, né, e veio até aquele estouro abrupto que a gente fala. Por isso, é necessário deixar claro que deixar de realizar a manutenção adequada não é economia e traz sérias consequências. O pneu arrebenta e às vezes com consequências até de vidas, né? Como a gente tem aí diversas situações aí, graças a Deus que a gente nunca aconteceu, mas a gente conhece diversos relatos aí de pai de família que perdeu a vida, às vezes por uma manutenção mal feita lá no passado e que por economia, né, que não se aplica, mas uma economia, vamos dizer assim, boba, deixou de recusar uma roda amassada, um pneu
furado, é esse tipo de situação toda. Então fique atento para algumas dicas para aumentar a durabilidade dos seus pneus. Verifique minimamente uma vez por semana para avaliar estado e aparência. Troque seus pneus sempre que necessário, antes de estarem totalmente desgastados. Para fazer baliza, ajuste os espelhos e, se possível, utilize um sinalizador de ré. Não transporte uma carga acima da capacidade máxima do seu veículo. Acerte na calibragem, buscando equilíbrio para o veículo. Não instale câmaras de ar em pneus que não precisam. Dirija sempre respeitando as indicações de velocidade. Respeite a pressão indicada pelo fabricante dos pneus. Mantenha o alinhamento do veículo corretamente. Cumpra o rodízio periódico de posição do item. Dirija com cautela e em velocidade adequada. Utilize produtos de boa qualidade e confiança. E lembre-se que esse tipo de acidente pode acontecer tanto na estrada como na borracharia. Não mate e não morra. A sua vida é preciosa e a do próximo também.